questão do movimento de redução de danos, eu protagonizo representando tanto os usuários de droga quanto os redutores de danos, que são os trabalhadores da RD. Eu fazia o acompanhamento médico com o infecto, Dr. Ronaldo Alau, não posso deixar de citar o nome dele, e ele então me falou do projeto de redução de danos que a Secretaria Municipal de Saúde estava implantando, né? E Domiciano Siqueira era o coordenador na época, né? Foi por muitos anos, e eu fui, né? A primeira reunião, lembro como hoje, 1º de maio de 1997. Ele foi na unidade de saúde de São José, no bairro Partenon, que era a região na qual nós estávamos, né, implantando o trabalho. De lá para cá eu permaneci, né? E a minha aproximação com o trabalho, a partir disso, foi o desenvolvimento do trabalho de redução de danos, que foi, eu permaneci até 2001, saí do programa de projeto, que começou, transformou-se no programa, né, onde ele existiu até 2012. Passei 7 anos que foi fechado. E eu permaneci até 2001, aí retornei em 2010 e aonde ele finalizou em 2012. O nosso foco, a nossa população era a questão dos usuários de injetáveis, com a troca de seringas, né, na qual a gente foi fazendo filtragem da equipe, dos redutores, quem se afinava, quem tinha afinidade, disponibilidade e o perfil para fazer o trabalho. E eu posso dizer, tanto quanto o Domiciano, fomos os pioneiros do trabalho de redução de danos no Rio Grande do Sul. Através do trabalho do programa, veio então a construção, né, da organização dos redutores de danos, que começou pela porta, na pessoa de Domiciano, tá? Como a Rede Gaúcha, que, né, a gente está tentando transformar em a rede de usuários, isso dentro da legalidade, né, se possível. Tá? E como nasceram tantas outras pelo Brasil que hoje não existem mais. Estamos num processo de conscientização. Né, hoje em dia, né, a gente vê que está difícil a aceitação do trabalho, né, principalmente do nosso governo. E isso não é a nível só federal, é estadual e muitos municípios também, né? A visão deles é outra. E esse desafio ele é crescente, permanente. A gente tenta inúmeras aproximações e diálogos, mas não consegue. Tá? E a dificuldade é cada vez maior, o distanciamento dos próprios trabalhadores, os próprios protagonistas, terminam ausentes, né, do movimento justamente pela dificuldade que se encontra. Né? A persistência nem todos têm, né, isso é muito claro, a gente que é dentro do movimento. Eu posso dizer, estou há 22 anos fazendo o movimento, teve, né, altos e baixos, e, né, no momento, pelo menos Rio Grande do Sul, está numa fase bem baixa. Uma coisa que é muito importante, a gente sabe que é necessário estar atuante no campo. Né? O agente redutor de danos é um agente além do agente comunitário, porque ele é muito mais próximo da população na qual a gente trabalha. Rio Grande do Sul, pelo menos, eu posso falar, e aí não é, eu estou falando a nível de Brasil, mas no Rio Grande do Sul existe uma resistência muito grande de agentes comunitários fazerem interlocução com os usuários da comunidade. Existe também uma desconstrução e desinteresse político, né, atualmente, no movimento de redução de danos. A militância também é uma parte que está muito fragilizada. A fragilidade do movimento é imenso, isso dá para se dizer que é no Brasil inteiro.
tínhamos a instituição aborda a nível nacional, em novembro, e 21 a 24 de novembro, em Manaus, teve o Encontro Estadual de Redução de Danos, onde a gente construiu uma outra rede, que é o Movimento Brasileiro de Redução de Danos. Isso não quer dizer que nos afastamos da aborda ou queremos rachar com a aborda. Eu acho que é pelo contrário. A gente veio a somar com a aborda, né? O que uma, por exemplo, pode não dar conta, a outra complementa. Essa é a ideia inicial, né, do movimento brasileiro. Eu iniciei a redução de danos em 95, no meu próprio bairro, Engenho Velho da Federação. Na época, quem levou para lá foi uma antropóloga, Luzânia, né? E aí ela fez essa proposta desse projeto. Na época, eu era parceira de usuário de drogas injetáveis, eu também fazia uso, mas não injetava, mas eu não tinha nenhuma noção básica de um compartilhamento de seringa e uma transmissão do HIV/AIDS entre aquelas pessoas que faziam uso desordenado naquele ano. E aí eu me empolguei com a proposta de um monte de gente lá na casa de meu colega Bendimário, que iniciou lá. E eu disse, que porra que esse pessoal todo quer com a gente aqui, um povo rico, um povo de gravata, gente usuário de droga. E assim, não sabendo que a gente tinha o direito de estar cuidando da própria saúde. A gente e o público que atendíamos não sabia que eles tinham direito a um cartão SUS. Em 1992, o CETAD, com os professores Antônio Nery Filho e Tarcísio Andrade, com a tese de doutorado entre usuários de drogas injetáveis no Centro Histórico de Salvador, eles fizeram uma pesquisa entre usuários que faziam uso de drogas injetáveis. E nessa pesquisa, na época, deu 56% de usuários de drogas injetáveis era HIV positivo. Em 95, surgiu o programa de troca de seringa. Nessa pesquisa, deu 52% de pessoas soropositivas. E o maior desafio foi em 95, quando surgiu o uso de crack no Centro Histórico de Salvador, que era de baixo custo e fácil acesso para os usuários, né? Então, ao invés dele fazer uso de cocaína, ele tinha a oferta do crack. O uso intensivo, compartilhamento do cachimbo, troca de sexo por crack, aumento de tuberculose, herpes, hepatite, etc. Práticas ilegais para conseguir dinheiro para comprar o crack, aumento de crianças e adolescentes usando crack e dificuldades com a justiça na distribuição de cachimbo, enquanto com a seringa não deram certo. E aí, com essa dificuldade, foi surgindo algumas estratégias de redução de danos, né? Que foram formando as equipes, sendo supervisionadas por outros profissionais, né? Que aí realizavam o trabalho de campo, encaminhamento para o serviço da rede, realizações de reuniões com a comunidade para falar sobre o uso de redução de danos, visita domiciliares, busca ativa, cinema nas ruas, onde havia maior concentração de usuários, oficina de preservativo em geral, implantação de ponto fixo de comunidade, capacitação entre usuários profissionais do sexo e lideranças comunitárias. E o grande avanço foi a inserção dos redutores no Campus AD Gregório de Matos, que trabalha com as estratégias de redução de danos, formação dos profissionais de outros serviços da rede, da RAPES, formação sobre redução de danos dentro da universidade, que hoje a redução de danos dentro da UFBA é uma disciplina, acolhimento dos usuários em situação de vulnerabilidade na RAPES, criação da política de atenção psicossocial ao usuário de álcool e outras drogas, mudança na lógica de tratamento, manejo de crise, acompanhamento terapêutico, PTS, com os usuários, núcleo da infância e adolescência, por o centro histórico ter um número grande de adolescentes e crianças,
Temos um núcleo dentro do CAPES, temos uma equipe, núcleo de intensificação de cuidado. Quando temos alguma dificuldade de estar cuidando do paciente, a gente cria um NIC e uma equipe para estar dando um cuidado mais intensivo para esses assistidos. Oficinas terapêuticas com base na demanda dos usuários, reconhecimento dos usuários como cidadãos, que hoje eles podem chegar na unidade e dizer eu tenho direito ao cartão SUS, e tratamento e outros tratamentos voltados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Estou aqui não só para representar o povo de Santos, mas os usuários, né? Porque eu sou usuário não só dos equipamentos, de drogas também, porque eu uso. E assim, eu vou falar um pouco, porque eu estou com 30 anos, então quando vocês começaram essa história de redução de danos, eu estava nascendo, né? E na verdade eu conheci a redução há um ano. E para mim foi emocionante, porque eu comecei a fazer a redução com a minha vida, né? Eu morava na rua, tem pouco tempo que eu saí da rua, graças a Deus, mas assim, durante 10 anos eu usava muita droga e não fazia nem ideia o que era a redução de danos. Quando eu conheci esse projeto maravilhoso da minha mãe loira ali, da Lu, assim, eu fui chamada para fazer parte de um grupo que eu não sabia nem o que era. E aos poucos eu fui entendendo que eu já fazia isso na minha vida, que era quando eu não queria usar droga, eu ia numa pizzaria, eu comia um hambúrguer, eu comprava um refrigerante. E aos poucos eu fui vendo que aquela bagunça estava gostosa, sabe? É um monte de gente reunido para fazer uma coisa que se não gostasse não ia fazer. Porque foi que elas falaram, se não amar, não faz, quem não conhecer não faz. Eu falo que eu saí da rua, mas a rua ainda não saiu de mim. Entendeu? Eu convivo 24 horas com as mesmas pessoas. Tá certo que às vezes é difícil você chegar para um usuário e tentar explicar o que é redução de danos. Mas assim, ó, eu não sei direito, mas eu sei que se você não compartilhar o mesmo canudo, já está no lucro. Comigo foi difícil, falaram, eu acabei acatando, assim. Foi incrível quando eu fui chamada para esse projeto lá em Santos, que eu consegui ter um emprego. Eu pensava que por eu ser usuária de droga, morar na rua, eu nunca ia conseguir um emprego fichada. E eu consegui ser fichada. Meu primeiro emprego foi ser redutora de danos. O que a gente mais quer é colocar a gente de redutor de danos como a gente cargo público lá em Santos, que está quase para acontecer, se Deus quiser vai acontecer. E ganhou uma promotoria, né? Ganhou uma promotoria lá de Santos, então o negócio está com o pé bom. E chamar assim, a gente conseguiu registrar, foi 5 usuários, né, da rede, que eram moradores de rua, que hoje não estão mais. E é uma coisa fantástica trabalhar essa família de amarelo, assim, que a gente fala que é as famílias mostarda lá de Santos. Todo mundo de amarelinho, quando vê a gente passando na rua, todo mundo sai correndo e pergunta quando que vai ter evento, quando que vai ser, onde que vai ser. A procura está sendo muito grande lá em Santos, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca. E quando eu conheci, já meti o pé, entrei com tudo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando a gente chega para conversar com o usuário, a gente que o povo já conhece, que sabe que também que um usuário conhece o outro. E, desculpa o que eu vou falar, mas na gíria da rua, um nóia conhece o outro. Então é fácil você identificar na rua. E eles se sentem mais próximos da gente do que esse pessoalzinho que nem falaram, tudo patricinha, tudo engravatado. Então quando eles veem a gente, vendo que está dando certo, pô, Thalita, da hora, você tá conseguindo, né?
mas você já parou de usar? Eu falei, não quero parar agora. Não sou obrigada a parar de usar porque eu estou trabalhando. Que nem me perguntaram em Cubatão. Mas você não pensa num projeto mais para frente, de parar de usar, ficar abstinente? Eu falei assim, não, eu penso em fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade. E assim, eu ainda não tenho, eu tenho outros projetos. Esse projeto, por enquanto, uma hora o corpo vai pedir, né? Já estou com 30, agora está loura. Mas uma hora chega, mas eu não vou falar que eu vou parar de tomar minha vodka de final de semana, porque é muita palhaçada, verdade? A gente trabalha o mês inteiro para poder tomar uma no final do mês. Há 28 anos atrás, foi nessa região que eu comecei o meu trabalho, não sabia, né? E era redutora de danos. Eu era agente de rua e agente pastoral, da Pastoral da Mulher Marginalizada. Durante 6 anos eu estudei aqui, nessa igreja aqui do lado, o curso de teologia da Arquidiocese era aqui, hoje é da PUC, né? E fazia o trabalho com as meninas em situação de prostituição da Sé, da Liberdade, da Santa Efigênia e com moradores de rua vivendo com HIV/AIDS do Parque de São Bento, dessa região também, e usuários de álcool, né? Então, eu já estava atuando com a questão das drogas, da cola, do álcool, só que nós não entendíamos que isso era um trabalho de redução de danos, porque também estava começando, nem sabia que existia Domiciano. E o primeiro lugar que a gente conseguiu abrir para trabalhar com as prostitutas foi aqui, nessa rua, na Igreja da Boa Morte. Foi o primeiro trabalho de rua com as mulheres de São Paulo, praticamente, porque começou com a faculdade e um frade dominicano que dava aula no curso de serviço social durante um tempo e parou o trabalho de rua. E as pessoas queriam dizer que faziam trabalho com mulheres em situação de prostituição sem ir à rua, né? Então eu e uma freira que morreu já, começamos esse trabalho no início da década de 90, são 28 anos, né? Depois fundamos o Gemel, e hoje tem o trabalho no Parque da Luz, com as prostitutas, e outros aí pelo Brasil afora, como o Juma trabalha com as prostitutas também, acho que você também, né? Quem trabalha com mulheres acaba trabalhando com mulheres em situação de prostituição. E quando eu fui para Palmas, quando a gente chegou lá, então, como eu trabalhava com mulheres aqui, resolvemos fazer pesquisa sobre prostituição, trabalhava com mulheres, conhecer, né, o lugar. E nos deparamos com essa prostituição de imensa pobreza, com as mulheres sem ter, no que trabalhar mesmo, e aos poucos descobrindo esse mundo do álcool, pior do que aqui, e do crack, aquele início do crack, muito crack, né? E esse foi, na verdade, um dos nossos primeiros trabalhos, mapear as localidades, as áreas, e até descobrir a nossa, entre aspas, Cracolândia, né? Que eu chamo de território discriminado pela prostituição e pelo uso de substâncias. Então, a gente veio ao longo desses anos, são 21 anos de trabalho, 22, fundamos a Casa 8 de Março, que está nessa parceria com a Edilei, né? Desse resgate dos 30 anos, e fomos descobrindo que o nosso trabalho é redução de danos. Então, é um outro tipo, que eu não vou repetir o que elas disseram e o que a Magé disse, porque é isso mesmo, nós estamos nas mesmas condições, fazendo há mais de 2 décadas um trabalho que não é reconhecido, que não tem dinheiro, que tem voluntários às vezes não tem, e é feito por quem ama as pessoas como elas são, 2 ou 3 pessoas, quase sempre 2 ou 3 pessoas que têm esse desejo de se manter, né, com esse elo com as pessoas, por respeito às pessoas que usam substâncias. Então eu vi durante esses anos algumas dessas mudanças, né? Não são só mulheres cis, não são só mulheres que trabalham com a prostituição. As mesmas mulheres que trabalham com prostituição são as que são presas, são as que morrem pelo uso, por não conseguir um lugar para se tratar, são as mulheres que estão com HIV ou com outra infecção.
são as mulheres que foram para o tráfico, né? São as mesmas mulheres desempregadas, têm cuidado dos filhos, que os cônjuges foram presos. Então, é uma mistura de tudo isso que a gente teve que, no dia a dia, aprender a lidar e montar o nosso próprio kit de trabalho, sempre com a ajuda e a boa vontade de pessoas que gostam de pessoas. Nós precisamos fechar a casa no final do ano passado, por falta de recurso, nossa ONG. Durante quase 2 meses ficou fechada. E só aí que houve uma manifestação dos movimentos para que a gente não fechasse e tal. Resolvemos reabrir com muita dificuldade. Depois, quase 3 meses, nós voltamos para esse território discriminado, para os cabarés, que nós fazemos trabalho também nos cabarés, e as mulheres se sentiam abandonadas. Durante quase 3 meses, ninguém foi, ninguém levou nada. E a polícia aproveitou, porque sempre faz isso, para intensificar a violência, para levar a cabo essa permanente higienização que vocês viram no filme e que acontece todos os dias ainda. Isso fazendo trabalho 2 pessoas, eu e um médico agora, né? E que a gente sai atrás das instituições e com muita dificuldade você consegue levar adiante uma reclamação. E a gente veio para São Paulo sem saber o que vai acontecer lá. Redução de danos, na maioria das vezes é também redução dos riscos, e a gente não sabe o que está fazendo a redução de riscos, né? Só faz quem ama e quem respeita direitos humanos, e não é um tapa-buraco, salva vidas, né? É uma coisa que faz com que as pessoas não só tenham sobrevida, mas vida também. Eu, na minha experiência, acho que de muitos aqui, eu vi a redução de danos ele chegar e ir caminhando, e eu consigo reconhecer 3 etapas. A redução de danos na AIDS, como ela começou, depois veio a redução de danos na saúde mental, e agora vem a redução de danos nos direitos humanos. Né? Não tão certinho assim, é tudo meio misturado, e o que se mantém é o termo dependência. Até antes, nós fizemos um grande trabalho, inegável, porque hoje tem muita, olha, mas a gente mantém uma sala cheia de gente que se interessa pelo assunto. É um grande. Nós fizemos eventos com tanto investimento e com quase ninguém. Na época da redução de danos na AIDS, a gente, no máximo que eles faziam era convidar a gente para ir nos eventos de AIDS, e aí quando a gente chegava, eles falavam assim, lá vem o pessoal das drogas. Quando tinha evento sobre drogas, e a gente chegava e dizia, lá vem o pessoal da AIDS. Eu acho que se a gente conseguiu vencer essas passagens, agora eu não sei de onde vão dizer que a gente veio. Direitos humanos. Pois é, direitos humanos. Nós temos um grande desafio. Eu acho que lá em Palmas tenho vários amigos de Palmas, mas o Jonathan, ele fez uma apresentação uma vez sobre redução de danos, e ele fez uma comparação muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Que a gente, em relação ao trabalho de campo, ao desenvolvimento do trabalho de campo, e em relação ao desenvolvimento daquilo que nós nos propusemos a fazer, que é, além da prevenção de outras doenças, a formação de uma rede, né? A formação de redes. Acho que esse é o grande desafio, que não é só uma formação de redes simples, como a gente pode imaginar. Quando o Oscar de Villagallo escreveu um livro chamado Brasil em Sobressalto, ele analisou a história política do Brasil no século passado, de 1900 a 2000. Uma das conclusões que ele chega é que todas as vezes que a sociedade brasileira se organizou para determinar os seus próprios rumos, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, para discutir, debater os problemas como eles são, houve uma puxada de tapete violenta, né? Os chamados golpes, né? O mais famoso do século passado foi o de 64. Como o livro dele vai até o ano 2000, ele perdeu o último, que foi 2016. Mas é a mesma situação. A sociedade vai se organizando, as prostitutas vão se organizando, os negros vão se organizando, as mulheres vão se organizando, as crianças vão se organizando, os presos, todo mundo vai se organizando. A tendência do ser humano é se organizar para fazer aquilo que o Joaquim Nabuco pedia para que se fizesse. Associem-se. O Nabuco disse isso em 1888, no discurso que ele fez na Proclamação da República. Associem-se, ele dizia para o povo brasileiro, porque senão eles vão dominar vocês. E esse processo de dominação, eu achei que o Jonathan foi feliz
nessa apresentação, que ele disse que a gente podia se comparar a linhas. Nós somos desde o momento que a gente nasce até uma certa idade, no começo da adolescência talvez, a gente é uma linha. E à medida que as nossas dores, angústias, sofrimentos, perdas da infância vão solidificando essas linhas nas quais nos tornamos. E quando a gente começa a sair do mundo, que é geralmente, né, por volta do período da adolescência, a gente vai encontrando outras linhas. E essas linhas vão se cruzando. E vão cruzando. E o que se forma quando as linhas se cruzam? Um tecido social. Agora, eu acho que com 30 anos a gente pode começar a sofrer um pouco, e eu acho que esse sofrimento é importante, porque a gente sonhava que o tecido não ia se rasgar nunca, que tecidos não se apodrecessem, né? Que tecidos não se arrebentassem, que não ficassem ruídos. E eu acho que ficou, mas ficou porque a gente usou tanto esse tecido, ficou que nem roupa que a gente gosta. E essa formação, esse cruzamento de linhas é o desafio da redução de danos. Tem um filósofo chamado John Gray, ele tem um grande trabalho chamado A Alma das Marionetes. E ele define o seguinte, que nós somos marionetes. Todos, não importa a pergunta de onde viemos, nem para onde vamos, no sentido metafísico, não. Pensa só aqui mesmo, nessa experiência terrena, que nós somos comandados. E o que comanda a gente, ou quem comanda a gente? Quem comanda as marionetes, né? Somos nós. São as linhas. A gente fica preso ao quem é o dono da mão. Essa mão é uma instituição. As instituições são essas mãos que controlam a gente. Eu acho que é isso que o Lancet dizia, né? Previnam-se das instituições. Previnam-se das instituições, elas são perigosas. E às vezes a gente sonha muito em institucionalizar, nós sofremos muito quando as prefeituras não assumiam a redução de danos. Estava ótimo. Foi o fato de eles não assumirem que fez a gente chegar até aqui, a nossa própria responsabilidade. Então, nessa ideia de linha, juntando o John Gray, quando ele fala das marionetes, ele diz que a gente é tão refém desse comando, o que a gente não é o que a gente é o que eles querem que a gente seja. Daí a gente gostar muito de gente, das pessoas serem educadas, serem outras pessoas. A gente não tem facilidade para conviver com pessoas que são o que são. Então a gente quer educar. Não é comum hoje em dia as pessoas falarem que o que vai salvar o Brasil é a educação. Esse discurso é furadíssimo. Eles querem gente para manter sob controle. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto Respire, que é um desses projetos do de lei. O projeto tem basicamente a missão de estimular o autocuidado, a reflexão sobre o consumo de substâncias e disseminar referências e práticas de cuidado e estratégias de redução de danos. O projeto nasce em 2011, numa parceria com o Ministério da Saúde, para ações educativas e preventivas em relação às hepatites virais, um dos pilares da redução de danos, uma das entradas para a gente conseguir realizar os trabalhos com usuários de drogas pelo viés das ISTs, hepatite. E o galo forte para esse evento foi o nosso kit sniff, que vocês têm aí nos folders de vocês. Então a gente levou esses kit sniffs num evento chamado Universo Paralelo, que tem de 2 anos na Bahia, e a gente fez esse evento com o coletivo Balas, que foi o primeiro coletivo de redução de danos em festa do Brasil. Eles têm se unido mais de uma década já de existência. O projeto então ele começa com o nome de Saúde em Festa, que é um excelente nome para o edital, mas um péssimo nome para atuar em festa. E, então a equipe juntou as cabeças e nasceu o nome Respire, que tem essa pegada da inspiração e da inspiração do uso, né? A gente teve financiamento durante um ano, depois de um ano o financiamento acabou a grana, mas percebendo a importância dessa atuação e o sucesso que ela teve nas festas, tanto com o público quanto os organizadores, foi decidido que a gente, eu não estava na época, mas a galera continuou tocando, a Maria continuou tocando o projeto com outras pessoas, e a gente foi conseguindo grana com os organizadores que bancavam a saída e nossa atuação dentro dessas festas. Então, como funciona o projeto? A gente basicamente tem 2 pilares centrais. O primeiro é o InfoStand. Então, no InfoStand a gente basicamente troca ideia com a galera que está fazendo uso,
compartilha estratégias de autocuidado, fala sobre prevenção combinada, faz distribuição de kits sniffs, dos folders que vocês também têm dentro da pasta de vocês. Basicamente uma trocação de ideia, uma conscientização sobre o uso de substâncias com a galera que passa pelo nosso stand. E a gente faz também um acompanhamento terapêutico de pessoas que tenham ingerido alguma substância e estão com dificuldade de integrar a experiência, né? Então, popularmente chamado de bad trip. A gente pega a galera que toma as paradas, entra em surto, precisa ali para um ego auxiliador, a gente vem ao resgate. Desde o início do projeto, 2011, a gente já fez mais de 50 intervenções em festas, já fizemos múltiplas capacitações, já formamos mais de 140 vetores de danos, realizamos debates em universidades, participamos de múltiplos congressos nacionais e internacionais, capacitamos coletivos de redução de danos no Rio de Janeiro, Divinópolis, São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara e Rio Grande do Sul. E uma das coisas que de um tempo para cá tem surgido bastante são novos coletivos de redução de danos. A gente sempre tem desafios trabalhando nessa área, mas a gente tem bons momentos de respiro, né? E eu sinto que nesse momento, trabalhando especificamente em festas, a gente está tendo uma aceitação muito maior de organizadores de festas comparado com 6 anos atrás, né? Eu vou colocar o trabalho de redução de danos aqui, admitir que a galera está fazendo uso de drogas. O uso de drogas já meio que já ficou para trás, né? Todo mundo já meio que entende que nesses espaços tem uso de drogas, e isso não só em música trance, mas também nos peruadas da vida. Então, o pessoal está entendendo que tudo bem admitir isso e que bom admitir para poder mitigar os danos relacionados a esse tipo de festa. Hoje nossa maior dificuldade continua sendo financeiro, né? A gente tem conseguido uns editais que têm ajudado a gente a manter o projeto vivo, trazer profissionais, a gente ter dinheiro para isso e tudo mais, mas isso continua sendo uma dificuldade muito grande. E político, né? O momento político eu não preciso me prolongar aqui, mas já está bem claro que é um momento de resistência, né? De muita resistência e que bom, porque é o momento da gente se unir, juntar as ideias, juntar as cabeças, começar novos projetos e ver o que encaixa com o que, e nos fortalecendo e, acima de tudo, ir nos cuidando também, porque da barra pesa a gente aguenta melhor junto.